Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos retratar aqui um pouquinho da sua história e principalmente apresentar sua situação econômica e financeira com base no balanço agora do dia 30 de junho de 2023. As últimas informações apresentadas pela empresa, já que o balanço do terceiro trimestre está previsto só lá para o final de outubro, começo de novembro, então estamos aqui com as últimas informações. E essa empresa que passou por uma transformação gigante agora nesse começo de ano, estamos falando aqui do Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. E essa transformação, foi decorrente justamente de uma fusão com outro gigante, com a BR Malls, Então, tudo isso aí nós vamos ver agora no balanço como que ficou toda essa combinação de negócios entre as duas empresas. Até porque o Aliansce Sonae, inclusive com uma troca de nome aí que já está trocada a marca, o nome da empresa, a razão social ainda permanece a Aliansce Sonae, porém a marca já também trocou. A gente vai falar de tudo isso aí nesse vídeo aqui. Em primeiro lugar, deixa eu agradecer quem sugeriu a Aliansce Sonae, que foi o meu amigo Jorge Pereira. Ô Jorge, que bom poder lhe atender, um prazer ter você conosco aqui, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sugestão. Também o Fernando Pereira da Silva, grande Fernando, que honra ter você conosco, Fernando, seja bem-vindo, também muito bom poder lhe atender. E também é muito bom poder atender a todos vocês, basta mandar a mensagem aqui, no canal Silas Negrafilho, e aproveita, faça inscrição, dá o like, venha junto conosco, participar aqui do canal, construir e repartir conhecimentos. Mas como a gente falou ali no começo, toda essa história, Então vamos só retratar aqui um pouquinho para você entender todo esse gigante hoje do setor de shopping centers no Brasil, que na verdade é a maior empresa de shopping centers no Brasil. E essa história toda ela começa lá em 1975, através do Newton Rick lá na Paraíba, que cria praticamente o primeiro shopping aqui no Brasil, o Nacional Iguatemi. E aí daí na sequência já também abre um shopping na Bahia, o Shopping da Bahia. Então praticamente foi o pioneiro aqui no lançamento de shoppings, até porque lá na década de 70, para quem voltar na história lá, vai ver que antigamente todo o comércio era comércio de rua, E aí que começou a surgir toda essa concepção de shopping centers aqui no Brasil. E aí, com isso, o Newton vai desenvolvendo sua atividade, só que ele tinha uma atividade em paralelo que era político, Então, aí o que acontecia? Então, o foco maior acabava sendo a política, mas enfim, foi mantendo essa atividade empresarial que ele tinha. Até que chega no ano de 2004, quem assume o comando foi o seu filho, o Renato Rick. E quando ele assume o comando ali, o controle da parte empresarial do Newton Rick, que é a parte de shopping, aí ele começa a desenvolver, começa a espalhar e construir shoppings por todo o Brasil. Tanto é que no ano de 2006 inaugura 8 shoppings no Brasil, no Rio de Janeiro, em Brasília, Florianópolis, Belém, e aí vai numa crescente, tanto que daí em 2010 faz o IPO e se transforma numa sociedade anônima. Só que antes disso, que era o Nacional Iguatemi, ele troca o nome, daí passa a utilizar o nome do Aliansce Shopping Centers. Não era Aliansce Sonae ainda, por quê? Já vamos contar essa história. Porque a questão do Sonae, a história dele começa em 1999, quando o grupo Sonae Sierra vem para o Brasil. O Sonae Sierra vem para o Brasil e já na sequência também para investir em shopping centers. Em 2002 funda o Parque Shopping Dom Pedro em Campinas. E daí na sequência já monta também um shopping em São Paulo, o Boa Vista Shopping em São Paulo, e depois na sequência vai espalhando shoppings também por todo o Brasil, Manaus, Uberlândia, e vai colocando shoppings em diversos lugares do Brasil. E em 2011 o Sonae Sierra faz também o IPO. Então agora nós temos duas empresas, nós temos o Aliansce e nós temos o Sonae Sierra. E aí no ano de 2019 o que ocorre? A fusão das duas empresas. E aí passamos a ter então o Aliansce Sonae Shopping Centers aqui no Brasil. Bom, mas vai também crescendo e abrindo shoppings por todo o Brasil, e aí chega no ano agora de 2022, começa toda uma negociação entre o Aliansce e a BR Malls, que era outra gigante de shoppings aqui no Brasil. E aí ocorre uma combinação de negócios e aí ocorre a fusão das duas empresas. Então passamos a ter agora uma gigante,
Tanto é que hoje nós temos aqui praticamente 62 shoppings, sendo que 53 são próprios e contando dentro desses shoppings com mais de 11 mil lojas. Tá? E agora também, recentemente, eles trocam a marca, então passa a deixar de ter o Aliansce Sonae e passa a ser Allos, né? Porém, a razão social, como eu falei para vocês, ela permanece inalterada. Mas só para que a gente possa entender como que é a característica, o funcionamento do shopping, ele funciona basicamente assim. Então, quando é construído o shopping, são vendidos os pontos comerciais, né? Então, os pontos comerciais, que são as lojas dentro do shopping, é vendido o ponto e não a loja. A loja permanece de propriedade do administrador do shopping. E aí ele passa a receber um aluguel, né, de todas essas lojas espalhadas em todos os seus shoppings. Com esse dinheiro do aluguel, o que vai ocorrer? Ele vai fazer a manutenção do shopping, vai fazer a parte de segurança, vai fazer a parte de conservação, mas principalmente também a parte de publicidade e de divulgação. Para quê? Para que seus shoppings sejam cada vez mais rentáveis para os lojistas. Porque daí o que acontece? Os lojistas permanecem no shopping, não ocorre a vacância, pelo contrário, o shopping passa a ser bastante procurado, e aí na sequência, quando lançam novos shoppings, esses shoppings também são procurados pelos lojistas. Então, toda a receita do shopping center vem dos aluguéis, né, principalmente dos aluguéis das lojas e, naturalmente, também da venda dos pontos comerciais. Então, para a gente entender um pouquinho da concepção. E outra coisa que nós vamos entender também ao analisar o balanço aqui do Aliansce Sonae, é que há um volume muito alto de investimentos, porque cada shopping é constituído como se fosse uma empresa, e todas essas empresas, cada shopping é uma empresa, e elas geram receitas para a holding, que no caso é o Aliansce Sonae Shopping Centers, né, que é o que a gente vai analisar agora. Tanto é que eu trouxe para vocês o balanço de 2019, 2020, 2021, 2022, e agora o de 2023, com toda essa incorporação do BR Malls. Então, para podermos entender tudo isso, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis do Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. E como falei para vocês, trouxe aqui toda a base histórica, desde o ano de 2019 até agora o balanço do dia 30 de junho de 2023, as últimas informações apresentadas pela empresa. Para que possamos entender o que é o Aliansce ao longo desse período aqui, vamos começar lá pelo ano de 2019, quando a empresa registrava no seu ativo todos os bens e direitos, tudo aquilo que faz parte do patrimônio da empresa, 10 bilhões 906 milhões de reais. E desse valor aqui, a maior parte você vai observar que está aqui em investimentos. E o que são esses investimentos? Então imagine assim, cada shopping, cada unidade da empresa é como se fosse uma empresa. E aí, naturalmente, que o Aliansce Sonae, ele funciona como se fosse uma holding de todos os shoppings que fazem parte do seu portfólio. Então, esse valor totalizava lá em 2019, 8 bilhões 851 milhões de reais. E o capital de giro, 1 bilhão 543 milhões, representando aqui 1 bilhão e 200 em dinheiro, que eles tinham em caixa, banco e em aplicações financeiras de uma forma geral, e 168 milhões em contas a receber. Naturalmente que por ser um shopping, uma administradora de shopping, ela não tem aqui a figura dos estoques, ela não vende nada, né? Ela simplesmente administra uma gama enorme de shoppings espalhados pelo Brasil. Já no ano de 2020, aí foi o ano da pandemia, aí praticamente ficou estável aqui, 10 bilhões 887 milhões. Aumentou um pouquinho o capital de giro para 1 bilhão 850, aumenta aqui um pouco também o caixa equivalentes, que foi para 1 bilhão 384 milhões e 327 milhões em contas a receber. Já passando a pandemia ali no ano de 2021, onde ainda tivemos os reflexos ali da pandemia, mesmo assim o shopping ele cresceu, né? O Aliansce Sonae ele cresce aqui para 1 bilhão 136 milhões. E o capital de giro apresenta um pequeno recuo, fechando em 1 bilhão 788, com uma queda no caixa equivalentes, na disponibilidade para 1 bilhão 307, porém aqui tivemos um pequeno aumento também no contas a receber, que foi para 383 milhões. Já no ano de 2022, o que nós temos? Nós temos aqui um crescimento que foi para 12 bilhões 285 milhões de ativos, de patrimônio dentro do Aliansce. E esse crescimento todo se dá no capital de giro, que foi para 3 bilhões 265 milhões. O volume de dinheiro em caixa agora passa dos 2 bilhões, chega em 2 bilhões e 500, e o contas a receber permanece aqui na faixa dos 323 milhões de reais.
Quando chega agora 2023, o que nós temos agora? A incorporação do BR Malls aqui dentro do Allianz. E aí com isso, então é como se nós colocássemos o BR Malls aqui dentro, tanto é que os investimentos eles pulam de 8.220 para 23 bilhões 901. E com isso, o ativo total pulou para 28 bilhões 202 milhões de reais. Diminuiu o capital de giro para 2 bilhões 839, com uma queda do volume de dinheiro em caixa para 1 bilhão 706, porém tivemos aqui um aumento no conto CCB que fecha em 575 milhões. Então, vinha aqui até uma certa estabilidade e agora em 2023 ele dá o salto, pula de 12 para 28 bilhões, é o tamanho do Allianz agora em 2023. Naturalmente que esse crescimento todo aqui, ele naturalmente que precisa de dinheiro que a gente vai ver aqui no passivo. O passivo que são os recursos que entram para o desenvolvimento da atividade. Parte dos recursos é capital próprio, representado pelo patrimônio líquido, 7 bilhões 500, e parte é capital de terceiros, representado pelo endividamento, 3 bilhões 390. A maior parte dessa dívida, olha aqui, está no longo prazo. E fecha, então, com endividamento total de 31,1%. Já no ano da pandemia, o endividamento fechou aqui em 3 bilhões 270, com peso da dívida de 30% em relação ao patrimônio total. No ano de 2021, passando ali a pandemia, 3.380 com 30,4%, portanto uma dívida que ela se manteve estável durante todo o período da pandemia. Já no ano de 2022, esse crescimento que nós vimos aqui de 11 para 12, ele foi alavancado aqui com capital de terceiros, que é a dívida pula de 3.380 para 4 bilhões 408 e agora passa a representar 35,9%. Fechando agora 2023 em junho, com a incorporação do BR Malls, o que nós temos aqui? Um aumento no patrimônio líquido que pula para 15.821, porque vem todo o BR Malls aqui para dentro, mas também vem todo o endividamento, 12 bilhões 380, sendo que a maior parte aqui no longo prazo, 10 bilhões 864. E com isso a dívida total do Allianz agora fecha em 43,9%. Então, a partir agora de 2023, nós temos as duas empresas dentro de uma só, se consolidando em apenas uma empresa, que é o Allianz Sonae. Vamos ver agora em termos de resultados, como que tudo isso aqui veio se comportando ao longo do tempo. Lá em 2019, o faturamento da Allianz foi de 743 milhões. No ano de 2020, com a pandemia, 797 milhões. Em 2021, aí o faturamento ele cai para 652 milhões de reais. Então vejo que durante a pandemia, o faturamento ainda se manteve estável. Passando a pandemia, aí que foi sentido um impacto maior na geração de receitas do Allianz. Em 2022, aí o faturamento já dispara, ele vai para 1 bilhão 111. E agora, com as duas unidades juntas, o faturamento fechou em 1 bilhão 271 em 6 meses. Que, ao projetarmos isso aqui para 12 meses, nos dará aqui um faturamento próximo aí de 2 bilhões e meio, 2 bilhões e 600 para 2023. Então, com a incorporação dos dois agora, ele passa a ser aqui um faturamento na faixa de 2 bilhões e 600 para 2023. E os resultados? Lá em 2019, a Allianz fechou com lucro de 56 milhões. Em 2020, mesmo com a pandemia, um lucro de 202 milhões. Já no ano de 2021, o lucro cai para 186 milhões. Volta para a faixa dos 200 milhões em 2022. E agora, nesses 6 meses, ele registra aqui um lucro de 3 milhões e 178. Agora, reparem que esse lucro aqui, ele aparece aqui como os resultados operacionais. E dentro desses resultados operacionais aqui, nós temos todas as despesas do shopping, mas foi registrado aqui uma expectativa de geração de ganhos futuros que fizeram com que esse resultado operacional totalizasse em 4 bilhões e 180. Então isso aqui não foi um resultado proveniente de faturamento, mas de uma projeção de ganhos futuros que essa combinação de negócios irá produzir. Então foi registrado aqui um lucro de 3 bilhões e 178, destacando mais uma vez que esse lucro de 3 bilhões e 178, ele não é representado por uma entrada de dinheiro dentro da atividade. Então 3 bilhões e 178 de lucro nesse ano de 2023. Ao analisarmos agora a situação financeira, como que ficou a situação financeira do Allianz ao longo de todo esse período, inclusive agora com junho de 2023, trago nesse quadro aqui para vocês os índices de liquidez. Liquidez geral, capacidade de pagamento no curto, médio e longo prazo, e liquidez corrente apenas no curto prazo. E a liquidez geral ela vem lá com 0,51,
em 2019, sobe para 0,61 em 2020, 0,58 em 2021, 0,82 em 2022 e agora com a combinação de negócios a liquidez geral cai para 0,27. Isso quer dizer o quê? Para cada R$ 1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio, longo prazo, ela dispõe de apenas 27 centavos. Né? Naturalmente que, como nós vimos há pouco no balanço, a maior parte da dívida, a grande parte da dívida está no longo prazo. Então vamos olhar aqui a liquidez corrente, que é a capacidade de pagamento das dívidas do dia a dia, no curto prazo. E esse índice sai com 6,44, cai para 4,37, 3,18, em 2022 fecha com 3,22 e agora em 2023, 1,87. Para cada R$ 1 de dívida que vence no dia a dia, o Aliança dispõe de R$ 1,87. Quer dizer, com aquilo que ela tem, ela consegue pagar as suas dívidas com tranquilidade, mostrando uma situação financeira, apesar de menos confortável, mas ainda bastante confortável com 1,87. Nesse outro quadro aqui eu trago para vocês o endividamento, mostrando o tamanho e o comportamento da dívida do Aliança ao longo desse período. E a dívida que vinha com 31, recua para 30, 30,3% lá em 2021, 35,9% em 2022 e agora com a combinação de negócios, o endividamento pula para 43,9%. De tudo que a Aliança tem no seu patrimônio, a empresa deve 43,9%. Nesse outro quadro aqui eu trago para vocês também os indicadores relacionados à rentabilidade, a começar pela margem líquida. E a margem líquida de tudo aquilo que ele gera de receita, pagando todo o custo de funcionamento dos shoppings, pagando todas as despesas da empresa, pagando o resultado financeiro, impostos, tudo mais, sobrava líquido e limpo para a Aliança, lá em 2019, 7,6%. Em 2020, 25,4%. Em 2021, 28,5%. E agora em 2022, 20%. Naturalmente que em 2023 a margem ainda está extremamente contaminada com o resultado, né, da expectativa de ganhos futuros, então por isso até nem trouxe esse índice para vocês. Vamos ter que esperar na sequência, ver qual é o resultado que ela vai gerar apenas da atividade. Rentabilidade do ativo, que é o gráfico do meio ali, ele sai com 0,52, sobe para 1,86, em 2021, 1,67, agora em 2022, 1,81. Então, em relação a tudo que foi investido até 2022, a empresa gerou um ganho de 1,81%. O terceiro gráfico ali à direita está relacionado agora aos acionistas. Quem tem as ações do Aliança teve um ganho de 0,75% lá em 2019, 2,7% em 2020, 2,40% em 2021 e 2,82% em 2022. Ao ter as ações do Aliança, os acionistas, através dos lucros gerados, tiveram um ganho de 2,82%. E ao falarmos de acionistas, nesse quadro aqui eu trago para vocês também alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação do Aliança vale, patrimonialmente, R$ 25,57. Porém, para você comprar uma ação, você vai pagar R$ 24,12. Então, repare que o valor de mercado está um pouquinho abaixo daquilo que efetivamente vale, o que dá um PVP de 0,94, preço por valor patrimonial, mostrando que a comercialização das ações do Aliança ela está com deságio de 6%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 5,58, o que dá uma rentabilidade com base no valor de mercado e com base nos resultados agora, já desse ano, é uma rentabilidade de 23,13% para os seus acionistas. Dividendos por ação. Nesse ano de 2023, o Aliança já distribuiu 52 centavos a título de dividendos e a relação preço/lucro fecha em 4,32. Isso quer dizer, ao comprar as ações do Aliança, com base nos resultados agora desse ano também, os acionistas vão levar 4,3 anos para ter o retorno de seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float, 65,73% das ações estão circulando livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e o tag along é de 100%. Isso quer dizer que se o Aliança for vendido, será garantido para os acionistas minoritários o mesmo tratamento dos majoritários. Trago também esse gráfico aqui mostrando o comportamento do valor das ações do Aliança ao longo dos últimos 5 anos. Então vejo que lá no ano de 2018, as ações eram vendidas na faixa de R$ 20,60. Ainda em 2018, as ações começaram a subir e entraram em 2019 na faixa de R$ 30. Quando vai chegando na metade de 2019 e no começo de 2020, as ações disparam. E aí, quando estão vivendo seu melhor momento com as ações, olha só, a R$ 54,90,
veio a pandemia. E a pandemia é aquela queda que você vê ali no gráfico, onde a ação despenca para R$ 24, R$ 25 reais. E a partir dali, ela ficou trabalhando nesse patamar, entre R$ 25, R$ 28 reais durante 2020, 2021, com algumas oscilações. Quando chegar na metade de 2021, o valor das ações cai e passa a trafegar na faixa de R$ 20,90. Entra 2022, elas caem mais ainda, chegam a bater em R$ 16,60, o mesmo valor que agora é apresentado no começo do ano de 2023. E agora, na sequência, a partir da metade de 2023, as ações tentam estabelecer um novo patamar ali entre R$ 24 e R$ 25 reais, enfim, fechando agora com R$ 24,12 no dia da gravação desse vídeo. Então, por aqui você vê quando que as ações do Allianz tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações do Allianz Sonai Shopping Centers S.A. Tá então mais uma empresa analisada. Conhecemos agora a Allianz Sonai Shopping Centers, ou daqui para frente, Allos, né? Que é uma grande administradora de shopping centers aqui no Brasil, a maior administradora de shopping centers do Brasil, e agora a gente já viu ali os efeitos da entrada da BR Malls, né, dentro dessa nova empresa, ou quer dizer, dentro da mesma empresa, mas a entrada da BR Malls então se transformando aqui nesse gigante. E agora você já entende também, já conhece mais essa empresa e conhece um pouquinho dos seus números. E é naturalmente que quando se fala dos números, há uma grande dificuldade. Mas eu não consigo entender os números, da onde que vem esses números. Então, nós temos lá, as empresas elas são obrigadas a publicar os seus balanços trimestralmente, e esses balanços, daí eles vão lá para o site da CVM, também no RI das empresas você localiza esses balanços. E aí, naturalmente, o que nós temos que fazer? Pegar o balanço e interpretar o que vem acontecendo. E essa parte de interpretação, caso você queira aprender, será um prazer poder ensinar. No dia 29 de setembro, a gente vai realizar um curso de análise de balanços para investimentos de forma bem básica, bem tranquila, para que você possa entender do zero ali como que nós buscamos as informações, o que as informações querem nos contar, como que nós interpretamos, será que ela está indo bem ou não está indo bem, os indicadores, o que eles querem nos dizer, tudo isso aí a gente vai deixar de uma forma bem clara para que você possa entender, ao bater o olho nos números de uma empresa, que você possa entender. E a importância de você aprender a análise de balanço é justamente para poder escolher as empresas corretas, as melhores opções de investimentos. Para quê? Minimizar riscos e ampliar possibilidades de retorno. E para participar é muito fácil. O curso é ao vivo, online, estaremos aqui frente a frente por 3 horinhas, das 19 às 22 horas. E para participar, basta mandar a mensagem aqui, ó, nesse WhatsApp, e aí a gente já encaminha também a ficha de inscrição e deixa uma vaguinha reservada para você, já que as vagas são limitadas. E o valor apenas R$ 40, apenas R$ 40 para 3 horinhas de curso com direito a todo o material de apoio. Então eu estarei esperando vocês no dia 29 de setembro. Dito isso, bons investimentos para vocês.